Xangô, né? É, olá, olá a todos e todas. Mais uma vez aqui eu e Baba Sidney no Diálogos Afroteológicos. E vamos ficar aguardando um pouco o pessoal chegar. Estão chegando devagarinho o povo aí. Queria ter colocado uma música, né? Nem sempre eu me atino nessas coisas aí. E aí, Baba Sidney, como é que tá aí em São Paulo a situação? Aqui, né, estamos daquele jeito, né? A deriva, né? É o que eu penso. A gente está à deriva, aquela briga, né? Sobre agora o foco é a volta às aulas, né? Volta, não volta, volta às aulas, não volta às aulas. As instituições privadas, né? É óbvio, ficam pressionando, né? Para volta às aulas. As instituições públicas, né, não têm condições, né, não tem condições de retornar. Na verdade, grande parte das instituições públicas não tem condições de ter aula, né, quando sem a Covid, né? Imagine o senhor com a Covid, como é que não fica. Sim. Enfim, eu tenho dito que esse ano, né, é um ano de sobrevivência, né? A gente vai se esforçar bastante para que cheguemos até dezembro vivos. E essa é a nossa luta do momento. É a luta do momento, acho que é. Mas os orixás, né, têm nos protegido. Temos de agradecer que os nossos orixás, o axé, a nossa ancestralidade tem nos protegido e seguimos, né, resistindo bravamente. Aliás, essa é a história, é a nossa história, né? A nossa história sempre uma história de luta, de resistência e sobretudo, de superação. Exatamente. As pessoas falam, né? Quer dizer, está muito difícil, está muito difícil. Para vocês, né? Para vocês deve estar difícil, né? Porque para a gente sempre foi, né? Quer dizer, só piorou, mas de verdade a necropolítica sempre se fez presente, a higienização, as perseguições. Então, não é? Quer dizer, nós estamos tão acostumados, né? A sobreviver, né? Quer dizer, a viver sobre esses inúmeros desafios e obstáculos imputados, né, pelo sistema capitalista, pela branquitude, né, pelo poder hegemônico, e que a gente está até acostumado. Mas, sabe, está muito difícil, porque a gente vê um Brasil à deriva, a gente vê, não é, quer dizer, um STF totalmente acovardado, a gente vê uma Assembleia Legislativa, parece que também inerte, não é? E, né, sobre o executivo, a gente não precisa nem dizer nada, né? Não tem nem o que comentar. Pois é. O grande problema disso tudo é esse projeto de escalada de poder, né? Desses grupos aí fascistoides e necrófilos, né? Eu fico embasbacado com as situações que têm ocorrido, né? E já pegando o gancho agora para o nosso tema de hoje, né? A gente pode falar sobre a situação da menina, aquela, né, que sofreu abuso, violência sexual por conta do tio e sofreu outra violência no hospital, né, ao ser a chamada de assassina aquela horda, né, de religiosos, de pessoas que se dizem religiosas, né, pressionando inclusive o próprio hospital para que não realizasse
o procedimento médico legal, lembrando que o procedimento médico que ela estava fazendo era legal, né? Então quer dizer que a própria vida dessa criança não importa. E eu vi um meme hoje que eu achei muito conveniente, né? Uma pessoa falando assim, onde estavam esse grupo que defende a vida quando o menino caiu do prédio lá, né? Quer dizer, quando o menino caiu do prédio e morreu, ninguém estava lá para defender ele, ninguém estava lá para acusar a esposa do prefeito lá, que foi negligente. Agora ali, por conta da menina, eles estão fazendo esse teatro imenso no hospital. Aliás, um teatro criminoso, né? Eu diria até que é um teatro criminoso, porque eu só imagino o trauma psicológico que deve ter resultado nessa menina. Não, a gente está dentro, né, de um. Não sei como é que a gente ainda está aqui pensando, falando, conversando, porque tá muito difícil manter a sanidade mental, tá muito difícil. Só realmente com os ritos propiciatórios, a manutenção da sanidade, com os banhos de folhas, com a nossa magia. Tá muito difícil. Parece que a gente está definitivamente dentro de um verdadeiro show de horrores. E eu estive lendo as notícias, né, sobre o caso do crime cometido, não é, com essa criança, não é, de 10 anos de idade, e eles foram até a casa eles foram à casa dela, esse grupo de fundamentalistas, sei lá, esses ensandecidos, esses fanáticos, eles foram até a casa, entendeu? Pressionaram a mãe, foram, quer dizer, inicialmente oferecer ajuda, e aí depois, quando conseguiram entrar, né, na casa, fizeram todo um movimento, não é, para dissuadi-la da necessária intervenção, que foi uma intervenção, não foi um aborto, não foi um crime, foi uma intervenção médica, não é? Se é legal, é uma intervenção médica, não é? Quer dizer, foi uma intervenção médica, é uma intervenção médica, portanto, eu penso o seguinte: ou nós somos, não é? Quer dizer, regidos pela Constituição Federal, ou não somos, não é? Quer dizer, a gente só tem duas maneiras, quer dizer, ou a Constituição Federal ainda vale, inclusive deve punir na letra da lei essas pessoas, porque isso não é liberdade de expressão, isso é um descumprimento da lei, não é? Quer dizer, essas pessoas estão exigindo o descumprimento da própria lei, elas estão exigindo o descumprimento da própria lei, e mais do que isso, elas estão incitando o ódio, não é, contra as vítimas, não é, contra as vítimas, não é, quer dizer, contra a mãe, contra a criança, elas estão incitando o crime. Portanto, ou a gente reage, não é, ou eu não sei, sabe, pai, onde nós vamos chegar, onde nós vamos chegar. Quer dizer, eu até faço ideia, mas eu ainda estou tentando manter uma lufada de ar, sabe? Um pouco de esperança de que em algum momento a gente retorne desse caminho pavoroso que o Brasil decidiu tomar. Quer dizer, eu digo Brasil porque, ora, não é pequeno o grupo, não é? Quer dizer, não é pequeno o grupo que pensa assim, não é pequeno, não é? Quer dizer, tanto que é o grupo que, inclusive, financiou esse projeto genocida, esse projeto fundamentalista, este projeto que está aí e tornando o Brasil um lugar, não é? Quer dizer, inabitável, não é? Quer dizer, inabitável em termos existenciais, em termos
éticos, em termos solidários, em termos de bom senso, não é? Quer dizer, o Brasil está se tornando um país inabitável, inabitável, quer dizer, acordar no Brasil, sabe, e encarar as notícias, e encarar as decisões presidenciais, encarar os governos estaduais, encarar as prefeituras, não é? Quer dizer, tem sido realmente adoecedor, adoecedor. Eu não sei o que será de nós. Tá um absurdo mesmo aqui. Aqui a Patrícia acabou de me passar aqui uma notícia dizendo que, né, dizendo que essa Damares diz que tem abuso que é prazeroso para a criança, porque o pedófilo sabe como tocar. Tá brincando com isso? Tá brincando com isso? Pois é, ainda tem essa possibilidade aí de que quem passou as informações da menina para essa tal de Sarah Winter aí, que eu não sei porque eu ainda não botei o nome dessa mulher na macumba, diz que foi a própria Damares. Então, né, existe a suspensão de que foi a própria Damares que passou o nome e o hospital, né, para essa Sarah Winter, que divulgou então na internet, né, para suas redes, tá, sei lá eu como, e de forma criminosa, né, inclusive ferindo o ECA, né, e daí que eu acabo percebendo é que esse tipo de comportamento, claro, ele já existia antes, mas depois da eleição do inominável genocida, isso aí disparou, foi lá para cima, né? Foi lá para todo mundo se sentiu empoderado, né? Todos esses fascistinhas, de, direitosos, né? E fundamentalistas fanáticos se sentiram empoderados. A mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, que aliás eu já falava aí disso, porque o Donald Trump se elegeu um ano antes daqui do inominável genocida. Ele disse que ele disse não, isso as notícias passavam bem. Quando o Donald Trump se elegeu lá, começou a ter passeata de neonazista, começou a ter, sabe, todo esse tipo, a Ku Klux Klan começou a ganhar poder de novo. E daí então a gente percebe como uma figura no poder autoriza, o simples existir de uma figura no poder autoriza que todos esses intolerantes, esses desrespeitosos, esquizofrênicos e fanáticos tomem as rédeas das situações. E é o que nós estamos vendo agora, né? Nós estamos vendo agora, aqui no Brasil, né? Desde que o inominável genocida aí assumiu a cadeira de presidente, né? Todo mundo se sentiu autorizado a fazer o que bem quer. E daí, isso não tem a ver nem com a crença, não tem nem a ver com a crença, porque eu sempre digo, há uns anos atrás, não sei se o senhor se lembra, aconteceu um caso semelhante também. Só que era uma mulher adulta que foi estuprada e tinha engravidado do estupro e né, também ganhou na justiça o direito de fazer o procedimento médico de interrupção da gravidez. E o bispo da cidade lá pegou e excomungou ela, a família, o médico, todo mundo, excomungou todo mundo. E daí todo mundo estava dizendo, que absurdo, que absurdo. Eu disse, não é um absurdo. O bispo, né, ele está lidando de acordo com a doutrina da religião dele. A doutrina da religião dele proíbe, então ele, né, o papel dele não está errado, né? Ele não a religião dele não está acima da ética, da moral e até mesmo das próprias pessoas. Então essas pessoas todas aí, esses evangélicos todos, que seja lá o que for, que são contra o aborto, eles têm todo o direito de ser contra o aborto. E por isso eles têm que orientar as suas famílias. Eles têm que orientar as suas famílias. O que eles não podem fazer é levar o seu pensamento para todo mundo. Dizer, né? Então seria o mesmo que a gente dissesse assim, olha, né, que a gente quisesse obrigar as pessoas a fazer bori, entendeu?
Então, faz sentido isso? Não, né? Quando uma pessoa da nossa comunidade vem, fala com a gente, dizendo que está com problema, a gente pode recomendar. Nós não pode sair pela rua recomendando não, obrigando as pessoas a fazerem bori, né? Isso não faz nem sentido para nós, né? Sou até estranho quando a gente fala isso. Agora, eles não, eles acham que tudo que eles pensam, né, a sua fé, a forma que eles pensam é a verdadeira, e que por isso eles têm que impor isso para todo mundo, mesmo que essa pessoa sequer seja da religião deles, né? E isso é um bom exemplo do fanatismo desse povo aí. E aí o senhor traz uma questão muito, muito importante, não é? Que é essa confusão, né, no Brasil, não é? Quer dizer, essa confusão que se faz, não é, que entre doutrina religiosa, ética e Estado, não é? Quer dizer, então, a doutrina religiosa, ela serve para fins religiosos, não é que e ela vale naquele país, não é? Quer dizer, no país que você ingressou, no país daquela religião, não é? Quer dizer, então, a doutrina religiosa, ela não é a doutrina, ela não substitui o Poder Judiciário, ela não substitui o Código Penal, ela não substitui a Constituição Federal. Essa é a doutrina religiosa, não é? Quer dizer, é uma dimensão da sociedade, da vida humana, é uma dimensão. Então, isso é doutrina religiosa, não é? Quer dizer, não é porque nós nos alimentamos, não é? Da carne, do modo tradicional, da carne ritualizada, da carne consagrada, que nós vamos obrigar todo mundo a matar a sua galinha em casa. Só que as pessoas também não vão nos obrigar, não é? A só comer a carne de açougue. Então, essa é a doutrina, e aí o senhor me corrija se eu tiver errado, né? Essa, na minha cabeça, é a doutrina religiosa. Portanto, a doutrina religiosa, ela se aplica aos moradores, aos habitantes de determinada religião. Agora, aí, e essa doutrina religiosa não veio antes da ética que nós adotamos. Não é? Quer dizer, a ética, ela é outra dimensão, não é? Quer dizer, existe uma ética que inclusive precisa em alguma medida englobar, não é? Quer dizer, essa doutrina religiosa. A doutrina religiosa é menor que a ética. Ela é menor que a ética, na minha cabeça. Não é? Quer dizer, a ética é algo. Você não precisa ter uma religião para ser ético. Você pode ser ético sem ser religioso, inclusive sem ser de Umbanda, sem ser de Candomblé, sem ser cristão. Você pode ser ético. Então, na minha cabeça, a ética é alguma coisa maior do que a doutrina religiosa. Então, e aí fica parecendo também que a doutrina religiosa, não é? Quer dizer, além de ser a única que tem a ética verdadeira, que ela também tem a justiça verdadeira, a lei verdadeira, não é? Você não precisa ser religioso para seguir a lei, muito pelo contrário. No Brasil, está posto, né, que justamente quem tem religião, não é? Quer dizer, é o mais antiético, o mais injusto, o mais ilegal, o mais maluco, o mais atormentado é justamente quem tem a religião. Me parece até, eu estou começando a achar, que a religião cristã e a ética são incompatíveis. Está me parecendo que elas são incompatíveis. No Brasil, me parece que já não está dando mais certo, entendeu? E sim, eu estou fazendo generalização, estou fazendo. E eu estou fazendo generalização, pai, sabe por quê? Porque eu não sou cristão, todo mundo sabe que eu não sou. Né?
Então, é o seguinte, eu penso o seguinte, é hora de um grupo de cristãos se levantar e dar conta dessa maluquice. Eles precisam lutar em nome do tal do Cristo deles. Entendeu? Porque é o que eu faria por Xangô. É o que eu faria por Xangô. Então, esse é um problema que eles precisam resolver. Porque se as ações, não é? Quer dizer, os comportamentos reiterados me permitem a generalização, é porque uma imagem está sendo construída em nome do todo. Então, eles que precisam se levantar e dizer, inclusive, que esse comportamento fundamentalista, criminoso, invasivo, violento, porque tudo bem, então eu já sei, de verdade eu já sei que a Igreja Católica, que na liturgia da Igreja Católica aborto é condenável, eu já sei. Eu já sei que na liturgia da Igreja Católica, do cristão, dos protestantes, aborto é condenável, tá? Eu já sei. Isso eu já sei, tá tudo bem para mim. Até por isso que eu não sou dessa religião, né? Quer dizer, porque eu não sou retardado. Então, porque também é condenável, né? LGBTQIA+, porque também é condenável ser preto, porque também é condenável ser gordo, que tem a história da gula. Porque, enfim, eles têm várias condenações que eu não dou conta. Lá eu seria efetivamente um criminoso, a partir da liturgia deles. Então eu não vou fazer parte desse negócio, que só se eu for maluco. Então, eu estou pensando, né, que é hora dos verdadeiros, né, se a gente pode dizer assim, porque eles que falam, não sou eu, porque eu também não sei nada sobre eles, mas eles que falam. Então, é hora dos verdadeiros cristãos se levantarem contra essa horda. Não é? Quer dizer, é isso que está na minha cabeça. E está na hora, isso não vai acontecer, né? Quer dizer, é uma fantasia na minha cabeça, mas está na hora, né, do Estado separar as coisas, né? Quer dizer, ele misturou justamente para manutenção de poder e para poder, inclusive, ganhar eleição e essa história toda. A gente está sabendo o que está acontecendo. Mas só que é hora de separar, falar, ó, isso é liturgia religiosa, isso é ética, isso é justiça, isso enfim, separar essas dimensões. É o que está na minha cabeça. O que o senhor acha? Eu tenho algumas considerações. Uma delas é a respeito de como o senhor está colocando a ética. E eu compreendo exatamente o que o senhor quer dizer. Mas isso também é uma armadilha. Porque, por exemplo, quando a gente pensa nessa ética acima da religião, parece que, ou acima da doutrina, melhor dizendo, é como se a ética fosse algo sublime. Porque a ética ela também é construída pelas pessoas, né? E como a gente vive uma sociedade cristianocentrada, a ética que está aí é também uma ética cristianocentrada. Daí, então, existem várias provas aí, inclusive, né, a partir da magistratura, né? De como eles julgam a partir, né, da sua própria cosmovisão. E o caso da menina aquela que foi parar com a avó é um bom exemplo disso, né? De que ética que o juiz de plantão se valeu para enviar a menina para a avó, né? Então, quer dizer, não, nenhuma, né? Então, o que a gente tem pensado sobre essa questão é que toda cultura e toda religião possui uma moral e uma ética. E então nós temos a nossa moral e temos a nossa ética, e os cristãos têm a moral e a ética deles. E o Estado tem uma moral e uma ética própria do Estado. E daí, então, quando o Estado cria essa moral e essa ética,
aliás, propriamente moral não tem, tem a legislação, a lei, né? Então, quando o Estado cria essa ética estatal, a ética estatal, ela se propõe a ser válida para todo mundo, independente de qual seja a religião que tu vivencia. Tá? Então, muitas vezes pode acontecer dessa ética do Estado ser contrária à ética religiosa, inclusive a nossa e a de qualquer outro, né? Então, então eu só queria delimitar isso, que não que as religiões não possuam uma ética ou uma moral, as religiões possuem, só que ela varia de cada denominação religiosa, enquanto que a noção de ética do Estado é que é essa guarda-chuva que é a que o senhor está se referindo. Eu entendi que era essa que o senhor estava se referindo como sendo superior a essas outras éticas, né, que existem nas mais variadas religiões. E daí também me veio muito a ideia da crítica que os marxistas, inclusive começando pelo próprio Karl Marx, né, faz à religião, porque quando o senhor fala né, dos cristãos que são contra essa forma que está aí, né, esses cristãos que se dizem verdadeiros cristãos e que são contra esse cristianismo que está aí no poder, geralmente eles não têm poder, porque e essa é a grande questão aqui também, né? O que os marxistas criticavam, era justamente que grupos religiosos tomavam o poder e começavam a usar a religião para legitimar tudo o que eles dizem, né? Até naquele filme V de Vingança, não tem a ver com religião, mas é muito semelhante, porque é exatamente isso. Eles iludem as pessoas com a ideia de segurança, com a ideia de paz, de tranquilidade. Olha, até a história do Star Wars, lá, do Palpatine, quando ele cria o Império lá do Sith, lá, é exatamente a mesma situação, né? Tu cria uma expectativa num grande grupo, numa população, e começa a pregar aquela expectativa como se fosse uma realidade plausível que tu vai fazer. Só que não é. E é exatamente isso que aconteceu, tanto com o Inominável, o genocida, quanto os grupos que o seguiram, né? Eles são grupos que pegam a religião para se legitimar, para se fortalecer, para se autorizar, né? E daí, inclusive, desautorizando o próprio Estado. Quando a gente vê o Inominável lutando contra o parlamento, lutando contra o seu próprio partido político, ele saiu do seu próprio partido político, ele lutando contra o Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição autônoma e independente, né, dentro dos três poderes, ele tá justamente mostrando, né, que ele busca esse poder de autoridade suprema dentro do Estado, e por isso que ele é uma ameaça à democracia, é uma ameaça a todos aqueles que, como nós, como eu e o senhor e o povo que está aqui nos assistindo, defendem, né, e desejam que o Brasil seja, né, plural e respeitoso com todo mundo, né? Antes de passar para o senhor, eu quero citar o pessoal que está nos vendo aqui, que deixou uma boa noite, né, o José Diogum, a Grace Santos, aí a Raquel Sechinski Diogum, a Antônia Gonçalves, Antônio Augusto, o Rafael Melo, Daniel de Jesus, o Gleidson Marques, a Marise Nozé, ou Nocé, não sei, Antônio Encarnação, Kátia Moraes, o Sérgio Cardoso, o Gleidson está aqui dizendo, né, que loucura que é essa sádica da ministra, né? Olha, eu não sei, cara, como é que ela ainda se manteve desde o início do governo. Marcelo Montes, Dinha Ribeiro, e o Folgado aí dando o seu motumbaxé. Vai, Cid. Então, então foi bom o senhor trazer
essa consideração, não é? Eu estou pensando, não é, nessa confusão mesmo, né? Quer dizer, eu estava pensando no seguinte, que a Constituição Federal é uma ética, né? Quer dizer, ela está baseada numa ética ou tentando postular uma ética que minimamente não garanta, né, os direitos e deveres de todos os brasileiros, não apenas de um grupo. Né? Quer dizer, é nessa noção que está a liberdade de crença, inclusive, o mito da laicidade e tal. Então, eu estou pensando nisso. E aí, o senhor chama atenção muito bem, não é, para o fato de que, em alguma medida, também os tempos difíceis que temos enfrentado estão muito relacionados, não é? Quer dizer, a mistura, não é? Quer dizer, a mistura, ou talvez ao exercício de poder de uma ética cristã associada à ética do Estado, não é? Quer dizer, ou até a ética da Constituição Federal subjugada pela ética cristã. Não é? Quer dizer, e aí o problema é do tamanho do mundo. Não é? Quer dizer, eu estou pensando isso, não é? Quer dizer, essa que estava na minha cabeça. E aí, né, quer dizer, eu nem tinha, porque de verdade, na minha cabeça, eu vejo pouca coisa boa no cristianismo, né? Quer dizer, eu vejo pouquíssima coisa boa. Eu tenho verdadeira. Se eles têm asco de nós, para mim a recíproca é verdadeira. Eu tenho asco dessa gente, eu tenho asco da ética deles, da moral cristã, enfim, eu tenho verdadeiro asco. Quer dizer, eu não consigo. Eu fico, às vezes, tentando fazer o bonzinho e acreditar nos cristãos progressistas, nesses grupos que podem fazer alguma coisa, mas eu sei que é eufemismo da minha parte. É só para não dizer, sabe, que eu sou da ala radical. É só para ficar um pouquinho, para ser um pouquinho mais palatável. Mas, de verdade, eu não espero nada de bom vindo daí, sobretudo considerando os 2 últimos anos, né? Já vamos para 3. Os 3 últimos anos, né, da pior qualidade. E aí, né, quer dizer, eu penso que a gente pode avançar aqui na nossa discussão, porque algumas questões sobre as quais eu já pensei também, embora não tenha teorizado, mas, enfim, a partir de um largo, né, conhecimento empírico e da prática mesmo, né, religiosa, eu penso que a gente pode avançar. Quer dizer, o que pensamos, né? O que pensamos de uma intervenção, não é, dessa ordem, não é dessa ordem, uma intervenção, né, após o crime que foi cometido contra a menina. Quer dizer, o que a gente pensa disso? Então tá bom, porque eu acho também, pai, sabe, que eles também invadem a nossa ética, porque a gente também não disse qual é a nossa. Então, se a gente não diz qual é a nossa ética, se a gente não se posiciona, é como a gente diz no candomblé, que eles tomam o candomblé de assalto. Quando alguém rouba seu candomblé, assume e toma o seu lugar, senta na sua cadeira, não é? Então, eu penso também que a gente tem um problema sério, né? Quer dizer, e é um problema afroteológico mesmo, porque a gente precisa, não é? Em alguma medida, se posicionar, e se posicionar sem medo, não é? E se posicionar sem precisar falar a língua do outro, não é? Quer dizer, a gente está muito na minha cabeça que a gente é bilíngue, que a gente é trilíngue, né? Que a gente é bilíngue, porque a gente fala a nossa língua, a língua do branco, a língua do racista, a língua da academia, a gente fala várias línguas, nós somos poliglotas, não é? Então, e eles falam só a língua deles, né? Quer dizer, eles falam só a língua deles. A gente não.
a gente fala várias línguas, nós somos poliglotas. E eu A gente penso que é nós muito né? precisamos nos posicionar, então. Qual que é a nossa afrobioética? Né? Quer dizer, o que nós pensamos do aborto, da eutanásia, da morte, do amor, do casamento, da doença, do uso de vacinas, dos antibióticos, da morte prematura. Então, a gente precisa se posicionar. Qual é o que a nossa ética tem a dizer sobre isso? Porque se a gente não diz, acontece justamente o que nós vimos, né? Quer dizer, os nossos apoiando a ética que quer nos matar. Então a gente precisa é uma metáfora do escudo. Nós precisamos da nossa ética, que será o nosso escudo. Quando vem a outra ética que quer nos matar, a gente diz: não, 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 nós temos a nossa ética. Pum, e empurramos a outra. E depois levanta a espada e dá uma facada nessa ética que quer nos matar. Faz sentido para o senhor isso que eu estou falando? Faz. Eu, eu até eu fiz algumas incursões nesse campo, assim, tentei teorizar um pouco, né? Eu escrevi na minha tese, mas só isso aí que o senhor falou já dá uma dissertação, porque é muita coisa mesmo, né? A gente acaba se focando mais nessa questão do aborto, do suicídio e da eutanásia. Mas como o senhor bem lembrou, tem muito mais questão, inclusive a questão da cirurgia, né, de mudança de sexo. Eu não sei o nome correto agora, mas também tem a questão da doação de órgãos, né? E até mesmo anticoncepcional e uso de camisinha. Isso tudo faz parte Transfusão de dessa sangue. transfusão de sangue, tudo isso faz parte da nossa afrobioética, né? Pensando que isso está relacionado principalmente com a ideia de uma bioética, né, a partir da nossa cosmopercepção, né? Então é como nós, povo de terreiro, né, percebemos a bioética, que é essa ética voltada mais para o campo da saúde, médica e tal, a partir da nossa cosmopercepção. E uma das coisas que eu tenho dito, por exemplo, inclusive eu tive uma discussão não, foi uma aqui em Porto Alegre nós tivemos 2 ou 3 de Dará, que são encontros promovidos ali pela Rede Nacional de Religião Afro e Saúde. E esses Didarás eram encontros, né, onde a gente discutia justamente questões relacionadas à saúde e ao povo de terreiro. E numa dessas, eu participei de uma das mesas, né, como mediador, e justamente era a mesa que falava sobre aborto e doação de órgãos. Inclusive, o nosso queridíssimo amigo ali, o Wilson Caetano, ele fez uma interessante colocação a respeito da doação de órgãos. E a Cota Mulangi, que o senhor conhece também, falou sobre a questão do aborto, e daí eu discordei dela. Eu discordei dela. Ela defendeu, porque eu acho que misturou um pouco a militância feminista com a questão teológica. E eu vou colocar aí para o senhor, porque eu sei que que eu acho que o senhor vai discordar também. Ela discordar de mim, né, no caso. Ela quis defender que o seguinte, o argumento dela na defesa do aborto era que os nossos mais velhos eles conheciam todo tipo de medicamento, de erva, de chá, que eram abortivos, né? E então isso serviria de argumento para a ideia de que a nossa tradição defende o aborto, né? Mas eu sinceramente não acredito nisso. Eu acho que a nossa tradição ela também é contra o aborto.
Só que nós não somos ignorantes, né? A questão do aborto, ela não é... A tradição africana, ela sempre foi muito flexível, ela sempre foi muito fluida. Ela é fluida como o rio, né? Então, o Oxum é tão importante para nós justamente porque ela é o rio e ela nos ensina a ser fluidos, né? A nos adequarmos. E então, o aborto ele não é assim terminantemente proibido, mas ele não é recomendado, na minha concepção, ele não é recomendado justamente porque a nossa tradição é uma tradição que prevalece a vida, que o que prevalece nela é a vida. E, sobretudo, prevalece também a geração de filhos, né? Ter muitos filhos é um dos elementos da cultura africana, né? Então, existe aquele tripé clássico, né? Que é morrer velho, né? Prosperar e ter muitos filhos, né? Então, a ideia de ter muitos filhos não corrobora a ideia de interrupção da gravidez. Então, para mim, os antigos conhecerem toda a sorte de remédios e chás que eram abortivos era, na verdade, para se evitar, e não para que ele realmente fosse utilizado assim, numa situação, em qualquer situação. Né? É isso que eu quero dizer também. Também não é em qualquer situação. Mas isso não interfere na racionalidade. E daí vem a ética que eu falei antes, né? Então, assim, o corpo é da mulher? Sim, é da mulher. Ela tem o direito de abortar? Tem todo o direito que ela quiser ter, né? Não vai ser eu, o pai de santo, homem, que vai estar dizendo para a mulher o que ela tem que fazer ou não né, com o corpo. Agora, as minhas filhas de santo, se vierem pedir orientação para mim a respeito disso, né, o que eu posso dizer? Né? Dizer, olha, a tua cabeça vai ser sempre a tua sentença, mas para nós isso é sempre problemático. E aqui no Batuque é muito comum, inclusive, não sei como é no Candomblé, agora o senhor vai falar, no Batuque é muito comum a gente fazer festas a gente chama aqui de mesa de Ibede, né, que é uma festa específica para Ibede, e é uma festa que se faz pedindo misericórdia, inclusive, quando uma pessoa aborta. Né? Então, quando uma pessoa que é da tradição aborta, ela tem, e até mesmo quando perde espontaneamente, né? Então não é apenas quando ela força a situação, mas sempre que a gravidez é interrompida, seja ela intencional ou não, nós fazemos uma festa dedicada aos Ibedes, né? Justamente pedindo misericórdia, proteção, né? Etc, etc. O que o senhor acha? Faz sentido isso para o senhor ou o senhor discorda completamente? Então, vamos lá, eu vou precisar. Vou precisar. Não, eu entendi tudo, está tudo bem para mim, não tem problema nenhum. Eu sou muito cuidadoso, não é? Porque me parece que essa lógica de certo e errado não contempla essa questão. Então, então, primeiro a gente precisa tirar o binarismo dessa história. Entendeu? Então, a primeira coisa, porque essa lógica binarista, de verdade, ela não nos contempla. Não é? Quer dizer, então, o primeiro aspecto é tira fora isso. O argumento das ervas não me parece um argumento sólido. Com todo respeito, não é um argumento sólido. Né? Quer dizer, não me parece um argumento sólido, mas é um argumento histórico, porque certamente, não é? Muitas mulheres negras estupradas, com vistas, não é, a evitar o sofrimento dos seus filhos, optaram pela magia do aborto. Então, esse é um dado histórico que me parece verossímil. Né? Quer dizer, nós sabemos o que acontecia com os escravizados e sabemos muito bem o que acontecia com as escravizadas. Então, a gente tem um dado aí importante para considerar. Tem um dado histórico. O dado
afrobioético é o dado de que a gente não vai conseguir fazer uma leitura afroteológica com esse olhar binarista de certo e errado, crime, não crime, assassinato, não assassinato. Acho que não dá para botar desse jeito. Então, para mim, não dá para a gente fazer essa leitura a partir nem da língua portuguesa, nem da ética eurocêntrica, hegemônica, me parece que não dá para fazer uma leitura a partir disso. E sim, né? Quer dizer, nós somos a favor da vida, ponto. Isso para mim está tudo bem. Né? Nós somos a favor da vida. Agora, não é, quer dizer, o que acontece? Não eu também, na posição, vou dizer, na posição de Babalorixá. Então, uma filha de santo, ela vem até mim, pai, aconteceu isso, papapá, papapá, papapá. Eu vou dizer, você já decidiu? Falei, já decidi. E eu vou interromper a gravidez. Vai interromper, vai interromper. E aí eu vou usar o mesmo discurso do senhor. Olha, não é recomendável. Eu sou muito cuidadoso, porque eu não vou querer. Eu já estou num outro nível, eu não vou emitir juízo de valor. Tá? É só o que eu vou dizer. Não é recomendável. Tá. Ah, não, mas eu já estou decidida. Falei, então tá bom, então nós vamos precisar fazer ebó para agradar Oxum, fazer ebó para agradar Iemanjá. Existe um ebó, né, reparatório para Iami Oxorongá, porque você não poderá, além de intervir na gestação, né, quer dizer, além dessa intervenção, acarretar para si as forças caóticas, não é? De uma força maior que é responsável, não é? Que é responsável pela fertilidade. Inclusive, vamos precisar fazer magia para reparatória. É magia reparatória. A banca do mercado tem dois lados. A banca dos mercados tem dois lados. Você pode fazer, só que é o seguinte: o mercado tem dois lados. Então, você vai fazer uma troca e essa troca exige magia reparatória. Entendeu? Então, além dessa questão, não é? E sabendo, inclusive, eu já vou dizer logo, mas você sabe que essa criança vai voltar, né? Que ela vai voltar. Você já sabe que ela vai voltar, mas dia menos dia ela vai voltar. Se não voltar para você, vai voltar para sua filha, vai voltar para. Ela vai voltar, essa criança vai voltar. Você sabe que ela vai voltar. Então a gente vai fazer a magia. Eu sou para Babalorixá, portanto, eu tenho essa capacidade de acalmar as forças caóticas, as forças. Eu tenho essa capacidade. Né? Quer dizer, para isso que eu é a minha jornada mítico ancestral. Então vamos fazer, fazer, inclusive, tudo isso para que junto, né, que você não vá junto, né, que também não acabe indo por rebote, não é? Mas já sabemos que a criança vai voltar e também para não acarretar nada para a criança, nada para você, entendeu? Então na minha cabeça está posto muito isso. Então eu já tiro a leitura de certo e errado, crime inocente, eu já tiro fora, entendeu? Boto as cartas na mesa, porque na minha cabeça, pai, o senhor sabe, o senhor me conhece, nós somos irmãos. Isso tem a ver com viver o axé e ser efetivamente de axé. Então tá bom, então você optou por essa troca no mercado. Então essa troca, para ser feita, ela exige um conjunto de rituais. Aí, se você fizer isso como uma pessoa de axé, sem os rituais, aí é condenável. Para mim é condenável. Entendeu? Porque aí você está violando tudo, né? Quer dizer, está violando mais que a ética, mais do que essa ética religiosa.
Faz sentido para o senhor? Total, total, né? Principalmente levando em consideração que nós não somos apenas nós, né? Nós, somos os orixás e somos os ancestrais. Aí ainda somos animais, né, que foram incorporados a nós. Então Exatamente. nós somos pluri, né? Pluri alguma coisa, somos pluri-humanos, sei lá. E então faz muito sentido isso que o senhor tá dizendo, de que nenhuma decisão que nós tomamos, ela é individual realmente, né? E daí por isso a necessidade sempre ao tomar decisões, consultar o oráculo, né? Consultar o Ifá, consultar o Búzio, né? O Merendilogum. Só através dessa consulta é que nós vamos realmente entender todos os seres que fazem parte de nós, né, que os seres vão estar concordando também com aquilo. E daí entra muito essa questão, daí faz muito sentido, então, essa questão dos ebós que o senhor falou, e que de forma muito semelhante ocorre aqui no Batuque também, né, que é para acalmar aqui na nossa linguagem, aqui, ele diz que é para não criar quizila com o santo, né? Não criar quizila com o santo. Porque se Oxum é um orixá que cuida da criança desde a concepção até a idade de 7, 8 anos, né, como dizem os itãs, então significa que uma orixá, né, com o poder de Oxum, né, tá ali zelando pela vida daquela criança. E daí, então, interromper isso é ser contra o Oxum. Agora, sim, eu não quero parecer também, né, que eu sou um representante do patriarcado falando também. Então, por isso que eu também tenho o cuidado, né, de falar. A Patrícia está dizendo aqui, porque isso não é questão, a questão é que a gente respeita a vontade das pessoas, e eu acho que essa é a questão mesmo, né pai? Quando uma mulher, um membro da nossa comunidade, uma mulher que é membro da nossa comunidade, né, senta na mesa de búzios, né, para perguntar o que ela deve fazer, daí eu acho que a nossa recomendação seria de não interromper, né? Agora, se ela já vem decidida, não, eu vou interromper, preciso saber quais procedimentos fazer, daí é outra situação. A gente não vai chegar para ela e dizer, não pode, botar para fora, ou sei lá, né, bater. Não existe esse tipo de coerção, né? A nossa, e é por isso que eu amo tanto a nossa religião, porque ela nos orienta, ela não nos coage, né? Ela nos orienta, ela não nos coage. Não sei se o senhor entenda dessa forma assim também. Sim, embora. E daí tem essa questão da ideia do coletivo e da ideia do individual, né? Então, quando a gente pensa na coletividade, a gente pensa também num discurso que é coletivo, mas que cada caso sempre é individual para nós, né? Então, nós, por exemplo, nós nunca vamos ter lá uma rosa ungida, né? Porque é uma rosa ungida que é a mesma rosa ungida vai para todo mundo, né? Não é. Para nós, né, nós sempre teremos o problema do cicrano é resolvido com tal ebó. E o problema do cicrano, talvez do fulano, não seja resolvido com o mesmo ebó que o do cicrano. Por conta desse individualismo, né? Individualismo não, dessa individualidade que existe ao se tratar com problemas específicos de cada um. Eu acho que isso se encaixa muito aqui no que o senhor falou. Na verdade, eu tenho que dizer, eu estava até com medo, assim, eu acho que o pai Sidney não vai gostar do que eu vou falar. Mas, no fim, nós confluímos a ideia, né? Pensamos a mesma coisa, e eu acho que a gente podia até reforçar aí para as mulheres que estão nos escutando, estão nos assistindo, que jamais um babalorixá vai impedir uma mulher de interromper a gestação. A gente só vai oferecer recomendações, né? Eu acho que nunca vai haver isso ou pelo menos não deveria, né?
a gente espera, então vou arrumar a frase. A gente espera, né, que nenhum babalorixá ou ialorixá incentive de forma ríspida as mulheres a abandonarem a ideia de uma interrupção, né? Que isso seja, né, é a decisão dela, é o corpo dela, é ela que vai viver, ou, né, vai ter que conviver com uma criança indesejada, né? Então eu acho que isso também não é vida. Isso também não é vida. Então, se a gente defende a vida, a gente precisa defender a vida na sua plenitude, né? E não apenas a vida pela vida, por estar vivo, né? Então, acho que, não sei se o senhor concorda comigo, se eu fiz Eu vou entender. fazer eu vou contribuir com. Não, acho que a gente está, em alguma medida, falando a mesma língua. Eu vou contribuir com um olhar que eu quero lançar para o lugar ocupado por nós. Então, tem uma coisa a ver com o lugar ocupado por nós, babalorixás e alorixás, Mameto, Tateto, Doté, Donés. Então, o nosso lugar, né, quer dizer, essa palavra pai e mãe, ela não é aleatória. E o nosso lugar é um lugar de apoiar, né? Quer dizer, o pai e a mãe, o que eles fazem? Eles apoiam os filhos, não é? Só que a gente não está lidando com filho bebê, né? Quer dizer, os nossos filhos, grande parte deles são adultos, são pessoas que já têm, né, uma certa maturidade, uma formação, né? Quer dizer, uma compreensão do mundo, não é? Quer dizer, então, eu penso, não é, que o nosso papel é apoiar, não é? Quer dizer, eu penso que o maior cuidado, né? Quer dizer, o nosso maior desafio é não cair na armadilha da criminalização. Até porque a gente precisa entender, né? Quer dizer, que essa decisão ela envolve um conjunto de variáveis. Certamente, ninguém decide assim, entendeu? É porque é o caminho mais fácil. Não, ninguém decide desse jeito. Não é? Quer dizer, há um conjunto de variáveis atuando, não é? Para essa decisão. Um conjunto de variáveis, inclusive, que tem a ver com desigualdade social, tem a ver com racismo, tem a ver com patriarcado, tem a ver com projeto genocida. Então, existe um conjunto de variáveis, e aí eu estou querendo ampliar mesmo, né? Quer dizer, e nesse sentido nós concordamos muito, e também por isso que a gente insiste que babalorixás e alorixás tem uma formação para além da faca passando no pescoço do bicho e para além da bola de farinha, porque a gente precisa de uma compreensão mais ampla das coisas, não é? Uma compreensão, inclusive, pré-consulta oracular. Inclusive, pré-consulta oracular. Não é? Para poder, inclusive, interagir devidamente com essa fala sagrada que vem de Exu por meio do oráculo. Então, a premissa para mim, pai, a premissa para mim é essa, né? Quer dizer, é uma premissa de apoiar, é uma premissa de pai, não é? Quer dizer, não é alguma coisa que a gente vai decidir assim, pá, tá decidido, pronto. Não, é uma decisão que precisa passar pelo conselho, né? Conselho que eu estou falando, precisa ter pelo conselho expandido, né? O conselho expandido, que é Orixá, que é Iami, que é Oxum, que é Iemanjá, que é ancestralidade. Então, eu acho que essa conversa é fundamental para a gente decidir a nossa ética. E até para quando a pessoa chegar nessa decisão diante de nós, ela já está sabendo, né, que a gente vai ter de chamar o conselho para apoiar ou não essa decisão. E também chamar o conselho, por quê? Porque cada caso é um caso. Então, você tem caso de estupro, caso de violência, caso de abuso, caso de ilusão amorosa, caso. Entendeu? Então, né, quer dizer, eu penso que essa nossa conversa é muito importante e está longe de mim, né? Quer dizer, eu não tenho
nenhuma ideia de criminalizar nada, né? Quer dizer, eu acredito que é isso. É sempre um convite, nunca uma convocação. E sim, eu penso que a nossa ética é uma ética de co-orientação, né? De orientação, com co e co, nesse co, estão todos os orixás, Egungun, ancestrais, Iami, entendeu? Então é uma ética da co-orientação. Então não é uma coisa que se decide sozinho, não é? Mas, consideradas as variáveis, não é? A pessoa pode sim decidir ir ao mercado e fazer as suas trocas, não é? Quer dizer, o importante é que ela saiba que são trocas, não é? E aí a gente precisa considerar outras coisas, até para. Eu quero ser muito honesto nesse debate, que haverá mulheres, não é? Para as quais a interrupção da gestação é interdito, elas não podem fazer, que é EUO, porque você sabe que a gente na Goquetu tem EUO, né? Quer dizer, tem EUO individual. Então haverá mulheres que, inclusive, essa troca não é possível, porque ela vai morrer. Então, isso tem que ser dito. Aí tem mulheres, quer dizer, que não é recomendável, mas essa troca é possível. Então, tá. A partir de um conjunto de rituais, não é? Então, isso me parece que torna a questão mais fluida e mais afrobioética, quer dizer, me torna a questão mais voltada para a nossa cosmosensação, para a nossa cosmopercepção, não é? Quer dizer, não é? Até para um movimento de autovalorização, não é? Quer dizer, de autovalorização da nossa ética, não é? Mas sim, eu penso que a nossa ética, nesse sentido, ela, ela, ela vai sempre, né, considerar esse conjunto de variáveis que estão aí circulando, não é? Porque quando, não é? Quer dizer, quando, por exemplo, esse caso da menina, para mim, eu não tenho nenhuma dúvida, entendeu? Essa troca é totalmente aceitável, inclusive é um movimento de reparação e de manutenção existencial, e também sabendo que vai voltar, né, que essa criança vai voltar, é, realmente a manutenção existencial de uma criança, porque é uma criança, né, que gerou de forma sendo violentada uma outra criança, não é? E então, me parece, eu sei que é uma questão bastante complexa, e é mesmo, e é uma questão delicada, e é mesmo, mas a gente precisa sempre considerar o conjunto de variáveis que estão aí circulando sobre qualquer decisão, não é? A gente também não pode esquecer que nós estamos no século XXI, e a gente, né, quer dizer, no nosso caso de terreiro, a gente não tem uma história de desrespeitar a Constituição, a ética estatal, digamos assim, a ética da Constituição. Não é? Quer dizer, a gente não tem essa história de se sobrepor religiosamente a essa ética. Né? Quer dizer, a essa ética, vamos chamar de ética brasileira, não é? Então, eu penso que é isso. Eu penso que é não criminalizar e, quer dizer, embora não recomendável, não é? Uma pessoa de axé, ela vai trazer essa decisão para o oráculo, ela vai trazer essa decisão para o axé, ela vai trazer essa decisão para que seja apoiada pelo conselho, né? Pelo conselho, né? Quer dizer, que esse ori seja orientado de modo corresponsável, né? Quer dizer, que essa é a ideia que está aí. Se nós somos família, nós decidiremos como família. Perfeito.
Eu até queria reforçar ali o que o senhor fala sobre, né, que não há uma criminalização, e não há porque nós não somos maniqueístas, né? Então, não, se a nossa cultura é a cultura do E, né, então ela não pode nunca ser a cultura do ou. Tá? Então não tem como tu dizer o que é certo e o que é errado. A gente pode apenas, né, fazer as recomendações mais pertinentes, como o senhor mesmo colocou. Mas nesse tocante, como o senhor mesmo falou, né, quer dizer, mesmo a gente recomenda que não faça. Mas se a pessoa for fazer, existem estratégias, né, para se acomodar a essa situação. Quer dizer, e é justamente isso que eu falo sobre a fluidez, né, da nossa tradição. Ela não é uma tradição engessada, como essas fundamentalistas que estão aí. Né? Ela é uma tradição fluida, uma tradição que se adequa, inclusive, a essas visões mais modernas das questões humanas. Né? E isso faz com que a nossa tradição seja uma tradição mais humana. Exato, e esse verbo acomodar é maravilhoso, né? Quer dizer, para acomodar, né? Quer dizer, existem magia, existem rituais para acomodar essa decisão, para acomodar essa situação, embora não recomendável, mas, né, quer dizer, como não somos maniqueístas, existe uma tecnologia ritual para acomodar, às vezes, uma necessária decisão, precisamos dizer. Às vezes, uma decisão necessária, porque essa decisão ela é muito. Ela está muito voltada, não é, para a história, né, da pessoa, para a situação, para esse conjunto de variáveis, e me agrada muito esse verbo que o senhor trouxe, quer dizer, olha, então vamos acomodar, né, quer dizer, porque acomodar tem a ver com harmonizar, né, quer dizer, embora a sociedade vai condenar, os cristãos vão condenar, todo mundo vai condenar, mas aqui nós vamos acomodar, não é? E acomodar não quer dizer legitimar, não é? Quer dizer, acomodar não quer dizer que isso deve constituir a regra, não é? Quer dizer, acomodar só quer dizer que você não deixará de fazer parte da família por causa disso, desde que atenda aos ritos, não é? Quer dizer, eu acho que agora a gente conseguiu. Eu penso que eu consegui chegar, fazer um negócio aqui e uma harmonização discursiva, e eu acho que a gente conseguiu. É isso, pai? Perfeito, não, é isso, encaixou de forma perfeita aí porque o senhor é o homem do discurso, né? A gente consegue ter as ideias, mas nem sempre encaixar as palavras tão bem quanto o senhor faz, né? E daí, então, por isso, esse diálogo, o diálogo afroteológico é sempre muito importante, justamente para a gente unificar, não é uma unificação no sentido de hegemonização, né? Ou melhor, de homogeneização, mas unificar no sentido de pensar junto, né? Pensar junto. E o diálogo, ele proporciona isso, porque são experiências distintas, de tradições, embora tenham a mesma mãe, mas são tradições distintas, né? E a mesma mãe, que é a mãe África, né? E ver como existem caminhos que são muito semelhantes, mesmo dessas distinções. Então, me parece muito, muito correto a forma que, ao menos até alguém vir e discordar da gente, né? E ter um argumento aí que nos supere, me parece, então, que a gente concordou com essa situação. Parece que a gente também vai ficar devendo aí a respeito do suicídio e da eutanásia, né? Que daí pode ficar para uma outra live, porque, olha, eu até nem achei que a gente fosse ficar mais de uma hora falando só sobre isso, viu? A gente é bom, né, pai? A gente tem o negócio, né? A gente é bom. E só para eu ser mais honesto ainda, né? Quer dizer, mais
contribuir. O senhor sabe que eu estou num momento de bastante debruçado sobre os Essé Udu, é o corpus literário de Fá, os essés são os poemas. Enfim, eu não tenho acesso a um conjunto incomensurável, né, por conta dessa oralidade, né, da tradição oral, mas me parece que essa é uma questão, né, quer dizer, se não for contemporânea, ela não é uma questão secular. Se não for uma questão contemporânea, ela também não é uma questão secular, milenar, perdão, milenar. Porque o que nós vamos sempre encontrar nos essés, e aí, né, o senhor sabe muito bem disso, já escreveu sobre isso, é a importância, não é, da ancestralização por meio da descendência. Então, é importante você ter filhos. Ter filhos é alguma coisa importante. E sempre aparece nos essés a recomendação de Ebó para a fertilidade. Para a fertilidade. Isso é muito recorrente, Ebó para a fertilidade, Ebó. Então aparece muito. A mulher fez alguma coisa e parou de ser fértil, recorre ao Babalaô, o Babalaô recomenda. Então tem mesmo essa questão, eu penso que a gente precisa marcar esse lugar um pouquinho, não é? Quer dizer, e eu não sei se essa questão inclusive, né, quer dizer, Ebó para evitar o aborto natural, né, que também aparece muito, né, a morte prematura aparece muito, e aí também aparece muito Ebó, magia, ritual, para que isso pare de acontecer, né, que a gente vai chamar não aparece aborto, né? Aborto nesse sentido, como o Ocidente toma, a língua portuguesa e tal, aparece morte prematura. Morte prematura, né? Quer dizer, essa morte antes da data marcada para o retorno à massa primordial. Né? Quer dizer, então, eu acho que a gente também precisa, só para considerar. E aí, como eu estou abreviando, eu não sei, talvez esse tipo, e aí alguma coisa, uma provocação maluca que me veio agora, esse tipo de criação, não é, violenta, né? Quer dizer, essa vida que nasce de uma violência, né, no caso de um estupro, ou das várias formas de violência sexual, elas já sejam naturalmente, e aí alguma coisa que está agora na minha cabeça, nesse exato momento, elas já são naturalmente uma violação da naturalidade da própria gênese da vida. Sabe? Como se, por meio da violência, eu estivesse, inclusive, adiantando, não é? Quer dizer, adiantando essa vida no Aie. Sabe? É uma loucura que está aqui na minha cabeça agora. Porque se foi desse jeito, é alguma coisa que não nasceu do encontro, que não nasceu das palavras, que não nasceu do afeto, sabe? Que não nasceu de um conjunto harmônico, melodicamente harmônico, que deve ser responsável pela geração da vida. Então você já tem uma vida prematura, e aí depois você vai ter uma morte prematura. Estou muito louco? Não, pelo contrário, para mim faz bastante sentido, né, o que o senhor está colocando. Faz bastante sentido. Estou falando agora especificamente no caso do estupro. Sim. Por
Porque o estupro é uma violência, né? E daí eu estou pensando aqui que o nosso povo ele também sempre se protegeu contra as violências, né? Daí, então, um aborto a partir do estupro, né, uma interrupção a partir do estupro, para mim faz pleno sentido, faz pleno sentido. E acho que orixá nenhum, nem ancestral, iria mandar contra. Será que eu estou viajando aqui na maionese? Não está viajando, porque o que está na minha cabeça, pai, é o seguinte, que o estupro já é uma violação, né, quer dizer, é uma grande violação, e o estupro, né, quer dizer, mais que um crime, né, um crime contra a pessoa, né, contra a dignidade da pessoa humana, ele é um crime contra o Criador, porque é o Criador quem decide quando devemos habitar uma corporeidade, quando devemos retornar à massa primordial. Quer dizer, é o Criador, essas coisas me parece que elas já estão desenhadas a partir da nossa liturgia. Sim. Não é? Então, se você viola isso, não é? Automaticamente, né? Quer dizer, ali você já violou a natureza da força criadora, né? Quer dizer, é isso que está. Eu estou pensando, vou continuar pensando e elaborar melhor, mas é para isso que serve a nossa conversa, não é? Eu tô pensando aqui, pai, na situação da menina aquela aí de Araçatuba, quando ela foi retirada do Roncó, né? Ela não tinha concluído ainda, né? Os rituais, né? Isso também foi um estupro, não é? Foi um estupro social, foi um estupro, exatamente, porque o roncó é útero, Sim. entendeu? Você não pode retirar, né? Quer dizer, foi um estupro, sim, foi uma violência. Uma violência, né? Um aborto. Um aborto, exato, uma interrupção da gestação, porque há um tempo para ficar no útero roncó. Não sei como é que vocês chamam aí no Batuque, é o roncó, que é o lugar de gestação onde todos nascem, todos nós nascemos. E então, né, quer dizer, aí já houve um crime, né, quer dizer, uma interrupção do nascimento, né, do nascimento da Iaô, né, da Iaô, né, quer dizer, não do nascimento da jovem, né, da menina, mas do nascimento da Iaô, quer dizer, é uma violência sem dúvida. Como é que chama aí o lugar de reclusão, ou isso se dá no barracão mesmo, enfim? Como é que Não, é? Tem um isso lugar especial também? Não. tô pensando em alguma coisa que precisa compreender. Dentro do barracão, né, tem uma sala onde ficam todos os orixás, os assentamentos de todos os orixás, né? Porque para nós os orixás não ficam assentados em salas, em quartos diferentes. E nesse quarto também serve como lugar de iniciação. Então as iniciações se dão ali. A gente chama de PG, de quarto de santo, PG. né? PG ou quarto de santo, né? O que a gente chama aqui. A gente também fala quarto de santo. É que às vezes o quarto de santo se mistura com roncó, dependendo da infraestrutura, entendeu? Depende muito. Isso é muito Uhum. é muito variado. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma série de afrobioética. Eu vou estudar mais e eu acho que é um assunto importante. Nós vamos ter que fazer uma Sim. série para falar de Vamos. eutanásia, transfusão de sangue, doação de órgãos. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma série, pai. Vamos sim, vamos estudar um pouquinho mais isso daí, porque eu também não sou. Eu também. É, Mas a gente foi bem, nós estamos bem. acho que foi sim, né? Vamos lembrar o pessoal de compartilhar o vídeo aí para ver se aparece alguém que nos contesta, né?
porque daí isso faz a gente pensar melhor, de repente, né? Mas a princípio... Sim, compartilhem, alguém que queira participar, somar, e vamos fazer isso, pai, vamos fazer. Vamos sim, vamos sim. Eu só não queria encerrar a live antes de dizer que a palavra afrobioética foi uma invenção ali do professor Jairo Pereira de Jesus, mais uma vez, né? Que ele fez uma bricolagem pegando esse prefixo, né, o afro, e juntando ali com bioética justamente para conceituar uma bioética a partir da cosmopercepção africana. E daí como é que é? Vamos encerrar então, pai? Vamos encerrar, fomos bem, 1h20, tá ótimo. Na próxima a gente fala. A Patrícia tá aqui, ó. Na próxima a gente fala então sobre suicídio e eutanásia, que tal? Sim. E agora eu acho que de tanto que a gente falou, então, acho que é vez da gente saudar Oxum hoje, né? Sim. Vamos lá? O senhor quer já dar se despedir, não? Quero me despedir, depois o senhor coloca a palavra final. Eu vou sair correndo, como sempre, eu tenho um compromisso agora às 10 horas. E O dia tem 30 horas, né? o senhor não sabe da minha vida, é duro. E aí, vamos ter um curso agora, domingo, das 7 às 10, a magia preta de Umbanda no Candomblé. Vamos ter no final do mês, ainda temos vagas para o intensivo de epistemologia e afrosentidos dos 16 Odus. E comprem meu livro, né? Comprem o livro, leiam e me sigam no Instagram, continuem conosco. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, é sempre muito terapêutico, muito delicioso, saboroso, né? Trocar com o senhor, estar aqui, fazer essa partilha e um super reencontro, sempre um super reencontro. A sua bênção, receba meu forte abraço. A todos e todas e todes e todex também, recebam meu forte abraço. E lembrem-se, esse ano, né, quer dizer, é o ano de sobreviver. A luta é por sobrevivência. A gente vai resolvendo depois as coisas aos poucos. Axé. Então vamos nos despedindo aí, né? Invocando o poder e a força de Oxum, né? Aqui no Batuque, nós temos uma Oxum chamada Doko, que é um Oxum responsável pela maternidade, pelas crianças, né? E eu vou tirar uma reza dela aqui. Oiê, Bessalé, o Bomoré, oiê, Bessalé, Olanã, Yoxunde, Olanã, Iê, Bessalé, Bomoré, Oxum, Panda, Jaxire, Oia, Oxum, Doko, Yajire, Oia, Iê, ora aí, orixá. Era eu. Axé, pai. Axé. Bom, gente, encerrando então por hoje, né? Eu quero agradecer a presença de todos mais uma vez e ficamos para a próxima semana. Semana que vem vai estar muito bom. Vamos falar sobre o orixá Chapanã e vai estar mais uma vez conosco aqui o Matheus Moura, que é da Santeria. E vamos falar então sobre o orixá Chapanã, Omulu e Babalu Aê, como é visto pela Santeria. Grande abraço a todos e até